Seu time é daqueles com elenco curto, com claras fragilidades em determinadas posições e que vive improvisando jogadores para suprir essas carências? O Pautas e Táticas traz no vídeo de hoje ideias para mudanças de sistemas táticos que supram a falta de jogadores para funções específicas, já que o futebol não se joga de forma única e ser criativo com as peças que se tem faz parte do trabalho de um bom treinador. Primeira dica: como montar um sistema de 3 zagueiros sem ter 3 zagueiros a nível de titularidade? Primeiramente, é preciso explicar as demandas que os zagueiros possuem quando jogam em trio, começando pelas que são comuns a todos: a qualidade no passe para a saída de bola e a velocidade para a recomposição. Os zagueiros que jogam nas extremidades precisam saber cobrir os corredores dos lados de campo. Como essa cobertura é feita um lado por vez, o zagueiro aberto do lado oposto deve ter a leitura para se aproximar e jogar em dupla com o zagueiro central. Para tanto, é necessário que o zagueiro que joga pelo lado esquerdo seja canhoto. Por isso, laterais esquerdos com um bom senso de posicionamento podem ser adaptados para a função de terceiros zagueiros. Porém, tem sido comum no futebol moderno vermos laterais direitos jogando abertos pela esquerda em trios de zaga, como Danilo, da Juventus, e Rafinha, do Olympiacos, com o intuito de acompanhar o corte para dentro de jogadores canhotos que jogam pela direita, estimulando o chute com seu pé esquerdo, para que sejam bloqueados com o pé direito na marcação individual. Além disso, os zagueiros centrais muitas vezes são responsáveis pelo primeiro bote, o que demanda que os demais fechem os espaços às suas costas. Por isso, também é possível que volantes de contenção façam essa função, já que, inclusive, quando o primeiro bote fica a cargo de um outro zagueiro da linha, este jogador faz exatamente o que o volante faria: ocupa o espaço para fechar o buraco deixado pelo zagueiro que deu o bote. É extremamente importante explicar essas demandas dos trios de zagueiros, já que sistemas que utilizam essa estratégia serão frequentemente sugeridos ao longo do vídeo. Se preferir, acompanhe o vídeo que já abordamos no Pautas e Táticas sobre esse tema. 2. Como montar um time sem laterais? Como sabemos, a amplitude e a profundidade são elementos fundamentais no futebol moderno. E na ausência de laterais, os pontas se fazem cada vez mais necessários, e estes devem ser responsáveis por alargar o campo a favor principalmente de times com posse de bola elevada. Compensa-se tal medida com a utilização de 2 versões do 3-4-3, uma com um losango de meio campo e a outra com um quadrado. A primeira possibilidade demanda um trio de volantes, um marcador por trás de 2 corredores ou um pensador por trás de 2 marcadores, além de um camisa 10 que abasteça o trio de ataque e ajude o centroavante a pressionar a saída de bola na variação defensiva. Já a segunda, com 2 volantes e 2 armadores, tem um formato de meio-campo muito comum de vermos no futebol brasileiro nas décadas de 80 e 90, no quase extinto 4-2-2-2, que exigia demais fisicamente dos laterais, mas que seguiria equilibrado em um 3-4-3. Em ambos os sistemas, um dos volantes poderia recuar entre os zagueiros e se tornar o 4º elemento da defesa, com a abertura dos homens de extremidade. No caso do losango, a variação se seguiria para um 4-4-2, com o meia mais avançado se tornando um segundo atacante. E no caso do quadrado, o outro volante jogaria entre 2 linhas de 4 de um 4-1-4-1. 3. Como montar um time sem pontas? Se seu time não tem atacantes rápidos e habilidosos para impor perigos aos adversários pelos lados, a resposta óbvia pode ser investir em laterais ofensivos. Não necessariamente improvisados como pontas em trios de ataque, mas em sistemas como o 3-5-2 com alas ou como o 4-4-2 com wingers. No caso do primeiro, o sistema seria sustentado por 3 zagueiros que formariam uma linha de 5 no momento sem bola e que soltaria 2 jogadores na última linha, útil principalmente para times que não têm nenhum ponta no elenco. Já na segunda sugestão, o ideal seria ter laterais mais marcadores na primeira linha e mais ofensivos na segunda. Não necessariamente nos 2 lados, já que uma das pontas pode ter um jogador próprio para a função, mas a outra pode precisar de tal medida. 4.
Como montar um time sem um camisa 10? Muitos juram que a posição de meio atacante morreu com as novas demandas táticas e físicas dos jogadores de meio campo e decretam: o problema é que hoje em dia não existem mais camisas 10 que pensam o jogo. Os camisas 10 seguem existindo, mas nem todo esquema de jogo precisa deles. Sistemas como o 3-4-3 com o meio-campo em linha e o 4-4-2 com 2 linhas de 4 não precisam de jogadores com essas características. No entanto, demandam de volantes mais técnicos, com aptidão para armar o jogo e qualidade tanto para passes de saída de bola quanto para últimos passes, capazes de desmontar organizações defensivas. 5. Como montar um time sem um centroavante? A resposta para essa pergunta parece fácil, né? Basta usar um 4-3-3 com um falso 9 que parta de uma posição de referência e recue para armar o jogo, certo? Mas essa não é a única maneira de usar tal estratégia. Usar um jogador de mais movimentação pelos lados para arrastar as zagas e gerar espaços à frente do goleiro é uma possibilidade. Um 4-4-2 com 2 jogadores de velocidade, como o Flamengo de Jorge Jesus usava, é outra alternativa. Ou até mesmo um 4-2-4 com uma última linha formada por meias e pontas também seria útil, não só para confundir a marcação adversária, como atraí-la para longe da sua meta. É isso, galera! Sabemos que nem todo o elenco é completo ou recheado de opções em todas as posições. Mas o futebol é um jogo plural, cujo qual não existe uma única maneira de se jogar. A adoção de diferentes estratégias não servem apenas para surpreender o adversário, mas também para solucionar problemas quando o material humano é escasso. E cabem aos técnicos saberem fazer as melhores omeletes possíveis com os ovos e temperos que eles têm em suas cozinhas. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!